Olá pessoal, em prosseguimento então aos estudos relativos ao artigo 311, nós estávamos falando exatamente na questão dos sinais e placas identificadoras, né, do chassi do veículo e tudo mais. Então nesse caso nós temos aqui uma circunstância muito interessante, não é, que eu comentava com vocês sobre as placas do veículo, e eu dizia que essas placas de veículo elas têm aqui uma importância até ímpar, porque é o primeiro sinal identificador, o mais visível, o mais fácil de se constatar sobre quem é o veículo, né? Quem é a pessoa dona do veículo, o que é esse veículo, a legalidade ou não desse veículo, se há ou não há restrições em relação a esse veículo e tudo mais. Muito bem, aqui neste caso, em prosseguimento então aos nossos estudos, nós vamos falar um pouquinho dessa questão da adulteração e da questão da combinação desta adulteração com outros crimes, tá? Então, para que a gente possa entender, e vamos pegar aqui os exemplos das placas do veículo, não é? Nós temos aqui a fita isolante, né? Na época em que se era possível fazer essa modificação da placa por meio de fita isolante, muitas fitas isolantes transformavam ali um 3 em 8, enfim, em outros números aí que o pessoal, um 1 e 4, né, dá para fazer essa alteração. Então nesse caso os números permitiam, com uma fita isolante, com uma tinta preta passada com o dedo ali na placa, né, permitiam essa adulteração. E hoje o formato dos números, vocês percebam que os formatos dos números das placas novas, eles têm um formato que se torna difícil transformar um número em outro. E por isso que é importante entender essa dinâmica da alteração das placas do veículo automotor. Mas, enfim, por que a pessoa adulteraria a placa? Muito bem, e aqui que vem o aspecto dessa nossa parte referente aqui ao nosso artigo 311. Nós podemos pegar aqui a cidade de São Paulo, onde nós temos o rodízio de veículos. E aí, muito comum que motociclistas e motoristas que dependam do trânsito todo dia para poder fazer o seu trabalho, o seu serviço, essas pessoas elas podem se utilizar da adulteração da placa para poder transitar livremente e não serem pegos, seja no radar, seja numa fiscalização dos funcionários do Detran, né, que estão aí à disposição para poder verificar tudo isso e tudo mais. Então, nesse caso, nós temos aqui, então, uma circunstância muito interessante, uma circunstância muito relevante. E aqui, evidentemente, esse é um delito até muito comum por parte das pessoas que querem furar o rodízio. Muito bem. Em sequência, por que as pessoas adulterariam os sinais identificadores do veículo? Por outras razões. Quando nós temos furtos, roubos, latrocínios e tudo mais, esse crime patrimonial anterior, ele só vai ter valor, ele só vai ter finalidade econômica, que é essa buscada pela criminalidade, quando se tem furto de veículos, não é? Nós temos a finalidade de você dar vazão a esses objetos. E aí, nesse caso, dando vazão a esses objetos, nós temos uma receptação, muitas vezes, que pode ou não estar atrelada ao próprio crime patrimonial. Muito bem. Só que nada vale a receptação e você entregar, o criminoso entregar o veículo em uma loja que vá vender esse veículo para terceiras pessoas, se você não tem condições de trazer uma aparência de legalidade para esse veículo. Porque já pegamos vários casos onde veículos clonados, ou seja, você pega um veículo roubado, você pinta com cores diferentes, você muda as características desse veículo para que ele tenha as mesmas características daquela placa, daquele sinal identificador que foi colocado ali. Muito bem. E aí, nesse caso, você tem uma espécie de você transformar esse objeto
na tentativa de ter um lucro em relação a ele. E aí entra a adulteração de sinal identificador. Muito bem. Outro detalhe em relação a isso, às vezes a troca de placas desse veículo e da remarcação desse veículo também ela já é utilizada para quê? Ela é utilizada para fuga de bandidos, criminosos em relação a outros crimes, tráficos, roubos, assalto a banco e coisa que o valha. Então, nesse caso, também a adulteração do sinal identificador aparece como um crime aí, extremamente vinculado a esses outros crimes, esse outro comportamento. Para quê? Para tentar garantir essa impunidade, para tentar garantir a não identificação, a não localização em razão de crime anterior. E nesse caso, não se esqueçam que teríamos até a agravante, não é, lá do artigo 61 do Código Penal nesse aspecto, apesar de ela não estar descrita aqui no 311. Então nós temos uma vertente bem interessante que esse crime ele vai aparecer para poder fazer com que os veículos rodem por aí sem serem identificados, sem se saber de quem é o proprietário ou a legalidade desse veículo, ok? Muitas vezes o azar também do criminoso, né? Quando naquele momento em que há pendências administrativas e de repente aquela placa, o proprietário original, ele traz ali um débito para com o poder público em relação a impostos, IPVA e tudo mais. Então, nesse caso, eu traria para vocês um outro fato ainda relacionado à necessidade de o bandido, de a criminalidade poderem adulterar esse sinal identificador, que é os motociclistas, motoboys, mototáxis, em que não tem o seu dinheiro para pagar o imposto ou para pagar o custo ou o seguro desses veículos. Então, nesse caso, eles preferem abandonar esses veículos e arrumar um outro veículo também produto de crime, também subtraído de alguém, para poder usar esse veículo frio, né, entre aspas, usar esse veículo frio com placas trocadas para que não seja identificado, continue rodando livremente e não precise pagar qualquer tipo de imposto ou qualquer tipo de renovação, IPVA, seguro ou coisa que o valha em relação a esse bem. A dificuldade aqui, só uma realidade interessante para a gente poder conversar aqui, é a questão das pessoas que estão a trabalho e utilizam essas motos, produtos de crime, motos impedidas aí de circular livremente e depois querem receber o seguro DPVAT. Isso vai ser um grande problema também nessa circunstância e nesse detalhe. Pois bem, então aqui nós temos algumas aplicações, implicações desse crime, né, de como se fazer isso. E aqui, então, na próxima parte, nós vamos tratar a respeito, então, dessa questão da combinação desses crimes em relação aos demais crimes com eles conexos, ok? Então eu deixo aqui para vocês um grande abraço e eu retorno já para a gente continuar então a tratar sobre esses assuntos, ok? Muito obrigado.